vez, olá a todos, a quem nos vê em casa, a quem está aqui presente, sejam todos bem-vindos a mais este momento de, como eu disse no início, de reflexão e de aprendizado. E hoje vamos falar de disciplina. Um tema que pouco se fala no dia a dia. E que é tão importante como todas as outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Habitualmente, nós entendemos como disciplina a disciplina forçada, por exemplo, dos quartéis. É o que nós mais conhecemos. Os soldados precisam de ter disciplina para ouvirem a voz de comando e acatarem essas ordens. Sem essa disciplina militar, o militarismo seria um verdadeiro caos. Há disciplinas reguladas pela legislação. Os juízes disciplinam determinada matéria, os legisladores outras matérias, e essa disciplina desenvolvida por essas pessoas é a orientação que se dá a determinadas situações para que essas situações ocorram dentro dos padrões aceitáveis para que todos os cidadãos tenham a possibilidade de as vivenciar. Então, quando nós nos referimos à disciplina, estamos a tratar de regras, de normas, de preceitos. E dentro dessas normas, vale a pena contarmos com o bom senso. Quando falamos de disciplina militar, querendo ou não, desejando ou não, os militares têm que a cumprir, certo? Precisam de cumpri-la para que as coisas funcionem com toda a ordem que deve funcionar dentro das casernas. Mas quando nós falamos na disciplina da vida, as coisas mudam um bocadinho de tom. Porque a disciplina que precisamos alcançar e desenvolver ao longo da nossa vida deve ser pautada, como eu disse atrás, pelo bom senso, mas também pela lucidez. No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a obediência é o consentimento da razão. Ora, todas as vezes que raciocinamos e que verificamos que é importante este procedimento ou outro comportamento para o nosso bem-estar, para o bem-estar geral, não há como não fazer, de facto, esta distinção, ter esta atenção sobre estes conceitos. Não importa quem é que nos tenha dado a sugestão. Isso não é de maior relevância. Ou de onde é que ela tenha vindo. O que importa é que tenha coerência com a razão. Isto é que é importante. Tenha sentido lógico para que possamos obedecer à ordem que nos for dada. Então, quando pensamos em disciplina, de acordo com aquilo que nós vemos no Evangelho, trata-se de uma obediência raciocinada. E é uma obediência que foi chancelada pela razão. Daí é também importante, por exemplo, a disciplina dos horários. É tão normal entre nós latinos o não cumprimento dos horários. É ou não é? Pois é.
Se vocês reparem bem, se nós marcamos uma festa, um evento para começar na hora X, invariavelmente começará na hora X mais Y. E temos sempre uma justificação do atraso do Y. Ou foi o trânsito, ou foi o tempo, ou foi isto, ou foi aquilo, faltou tal coisa, o responsável não fui eu, não é? O responsável não chegou, etc, etc. Mas a verdade é que não é por nada disso que nós justificamos. É porque nós temos o hábito de usar, ou por outra, de não usar disciplina nas questões de horários. Porque se nós tivéssemos esse hábito, sairíamos de casa mais cedo, colocaríamos alguém responsável mais cedo no lugar que é para estar, trataríamos de providenciar as coisas para que deliberadamente não falharem, porque nós sabemos que há coisas que habitualmente costumam falhar. E assim temos uma cultura de indisciplina no que diz respeito aos horários. Se nós sabemos que entramos no trabalho às 7 ou às 8 da manhã, como é que nós nos vamos levantar um quarto de hora antes e chegar a tempo? Mas acontece. Ora, deste modo, é natural que vamos encontrar obstáculos. De qualquer forma. Para chegarmos ao local onde nos dirigimos. E aí começamos a criar problemas porque colocamos outra vez, como lá disse lá atrás, a culpa no trânsito, por exemplo. E muitas vezes, e eu já assisti a casos desses, até quase matamos ou adoecemos a família inteira. É verdade. Dizemos que passámos mal, que fulano passou mal, que o filho, que o marido, e enfim. E chegámos atrasados, mas foi porque somos indisciplinados. Isto tudo que eu estava a dar como introdução é para quê? Para nós encobrirmos a nossa indisciplina. Quantas pessoas têm problemas de saúde por causa da indisciplina do comer? Comer porque come sempre enquanto houver comida nos pratos, nas terrinas, nas panelas, em todo o lado. Estas pessoas não comem para viver, mas vivem para comer. Quantos problemas arteriais, gastrointestinais, hepáticos, cardíacos existem por causa dos excessos de comida, comidas com gorduras, com temperos fortes e outras coisas assim? É de facto uma indisciplina total em que, na maioria das vezes, nós nem temos horários. E eu sou um exemplo disso, porque eu quando era mais nova, agora não, mas eu quando era mais nova, comia qualquer coisa a qualquer hora. E quando me diziam assim, não comas isso, que isso faz-te mal a esta hora, eu dizia, o meu estômago não sabe se é de noite ou de dia. Mas a verdade é que ele soube algumas vezes. Portanto, nós temos esses hábitos, comemos inclusivamente, nem temos horário muitas vezes para comer. Comemos a qualquer hora, em quantidades absurdas, e o que não deixa de ser a tal indisciplina que vai contra a saúde de quem faz este tipo de coisas. A indisciplina no trabalho. Como há pessoas que detestam trabalhar. Eu conheço algumas. Há outras que trabalham enlouquecidamente. Inclusivamente sem avaliar as suas condições como corpo humano, como resistência, e tornam-se
os hoje chamados workaholics. São aquelas pessoas que trabalham sem parar. Essas pessoas que trabalham excessivamente acabam também por adoecer o corpo e não usufruir das bênçãos deste veículo que nós temos e que temos que o carregar por algum tempo. Não usufruímos das bênçãos deste veículo, que é um veículo formidável, de que a divindade nos dotou. Porque muitas vezes nós dizemos que o corpo humano é uma grande máquina, mas nós damos cabo dela muitas vezes. Ora, quando eu me refiro à disciplina do trabalho, obviamente que não é um incentivo à preguiça. Portanto, que não pensem os outros que trabalham muito que agora vão ficar parados. Não, não é esse. Mas sim o incentivo ao bom senso, ao tal bom tom. Porque é importante que trabalhemos aquilo que esteja nos limites da nossa energia, da nossa força interior e da nossa necessidade. Este é que é o ponto fulcral da questão. Não há dúvida que o corpo tem necessidades. Tem. E foi por isso, exatamente, que a divindade também estabeleceu uma lei chamada a lei do repouso. Quando fugimos à obediência dessa lei, indiretamente nos suicidamos. Infartamos por excesso de trabalho. Adoecemos por excesso de trabalho. E mais uma vez, o que é que isso se chama? Indisciplina. Mas nós também costumamos cultivar uma disciplina muito interessante, que é a disciplina do lazer. Vamos fazer um descanso de um fim de semana e queremos esticar esse descanso pela segunda-feira. E já nem digo mais, mas pela segunda-feira. Não podemos ver um dia de trabalho entre feriados, porque já utilizamos também esse dia que já ficou consagrado nos nossos hábitos sociais como um grande feriado. Epá, esta semana tem um grande feriado. Tudo o que pudermos fazer para esticar esse lazer, nós fazemos. Mas a verdade é que nós normalmente achamos que a sociedade não está bem, reclamamos das condições que temos, reclamamos das condições socioeconómicas em que vivemos e a vida da sociedade precisa daquele dia de trabalho. O tal dia que fica no meio. Sempre que temos oportunidade para não trabalhar, é um maná muito bem-vindo e muito bem visto pela maioria da sociedade. É ou não é verdade? Portanto, tenhamos essa consciência. Mas também, aquela era a disciplina do lazer. Mas temos a indisciplina do lazer. É muito comum nos deitarmos para dormir e não termos hora para levantar. Há muitas pessoas assim. Poucas são as pessoas que dizem, já estou acostumado a tal hora, tenho que estar de pé. Há outras que, se deixarmos, continuam por aí fora até nunca mais acabar. E a cortina que separa o lazer da preguiça é muito tenue, é muito fina. E a preguiça é sempre a indisciplina do lazer. Portanto, tenhamos cuidado para não passarmos de um extremo ao outro. Porque depois de estarmos habituados a esse sistema, é muito difícil voltar atrás. Portanto, estejamos atentos a esse tipo. E nós temos um outro tipo de indisciplina muito comum, que é o de falar.
Pois, eu também cá estou. Às vezes damos-nos contas de que falamos por falar. A gente fala por falar. Pronto. Poderíamos ficar quietos uns 5 ou 10 minutos a meditar, a pensar. Porque meditar não é o que muita gente pensa, estar numa posição de yoga, muito transcendental. Não. Meditar é estar presente a pensar numa determinada coisa. Estarmos lúcidos e refletirmos sobre um determinado assunto. Mas temos o hábito de falar. E falamos. E com o incremento dos telemóveis, falamos em todos os momentos e em todas as horas. Já nem há respeito pelas horas do trabalho das pessoas. Quando ninguém nos chama, chamamos nós alguém. Porquê? Só pelo vício de falar. Mais nada. Ou seja, para falar de nada útil, muitas das vezes. Há pessoas que ao falar não têm pontos, nem vírgulas, nem travessão, nem nada disso. Falam alto, gritam, ou seja, falam por compulsão, totalmente indisciplinadas. Não importa se alguém no ambiente está a ver um programa ou a conversar suavemente, a pessoa quer falar e fala. E quando se dá conta, o ambiente já foi e a concentração também. Vocês já repararam que, por exemplo, se formos a um concerto musical qualquer, temos que falar com o outro do lado, explicar ao outro aquilo que o outro já está a ver. Mas é o hábito, é a tal indisciplina do falar por falar. Sem dúvida nenhuma que, do ponto de vista da espiritualidade, esta forma de atuação é uma doença do hábito mal conduzido. Portanto, indisciplinado. Mas agora passemos a uma outra questão. É importante nós pensarmos na disciplina que nos ensina a levantar o braço até onde nós alcançamos. Ou como se diz o ditado popular, esticar os pés conforme a roupa. É um hábito que se vê aqui na terceira. Esse é uma forma de disciplinar. Se eu quero comprar uma coisa, por que é que eu tenho que mergulhar em créditos infinitos se o meu salário não vai dar para os liquidar? A disciplina leva-nos a pensar em juntar o recurso para comprar depois, ou então fazer um crédito, sim, mas que cabe no orçamento familiar sem que a família passe necessidades e apertos. E aí se chama-se o tal bom tom, o bom senso, a disciplina nos gastos, que às vezes precisamos de orientação. Há famílias que ganham X e consomem 2X. Há famílias que há muito tempo não conseguem viver dentro do orçamento familiar. E as despesas sempre extrapolam. E essas pessoas passam a ter aflições, por vezes, perturbações, sem saber como resolver a situação. É natural, atenção que isto é apenas para nós aprendermos em conjunto, não é uma crítica, ninguém aqui está para apontar dedos a ninguém. É muito natural que numa família comum haja ocasiões de um acidente, uma doença que exigiu que a família se endividasse.
Mas o ideal é que, para que não se torne uma praxe em que sabemos que na maioria das vezes nos causam as tais aflições. E porquê? Porque nós estamos a contar com a indisciplina e muitas vezes com outras ideias que não se vão concretizar porque, como diz, acho que é um anúncio, o dinheiro não cai das árvores, não é? Pagamos uma coisa, nós pagamos às vezes, compramos uma coisa, pagamos em 300 vezes e pagamos essa coisa mais 300 vezes. É ou não é? É prolongado no tempo. Porquê? Pela indisciplina de não saber esperar por um período melhor para comprar. Por exemplo, quando os preços baixam um pouco mais ou quando tivermos melhores possibilidades económicas. Portanto, meus amigos, a disciplina é uma virtude que nos deve acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Jesus propôs-nos, seja o teu falar, sim, sim, não, não. Isso é disciplina. Porque na medida em que dizemos o sim quando necessário e dizemos o não quando devido, aprendemos a usar a nossa fala comedidamente, sem nenhuma necessidade de gritar, porque não é pela indisciplina que conquistamos a paz interior. Não é por acaso que se diz, aquele também ditado popular, casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Não é? Portanto, é exatamente o contrário. Na medida em que formos pessoas disciplinadas e nos ajustarmos, conquistaremos essa paz que, pela nossa impaciência e pela nossa indisciplina, parece nunca chegar até nós. É por aí. A disciplina, meus amigos, é um caminho. Um caminho que nos ajuda e ajudará sempre na nossa renovação, na compreensão e na aplicação no grande livro da vida. É uma palavra que podemos considerá-la uma virtude pessoal e intransferível e que ornamenta o nosso espírito quando ela vem natural, quando ela vem naturalmente. Mas que às vezes, e aí precisamos de ter atenção, pode violentar esse espírito quando dele se acerca por imposição. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós somos organizados, disciplinados por natureza, tudo corre bem. Se é uma disciplina que se tenta forçar, portanto, que é imposta, aí já se complicam as coisas. Portanto, como tudo no Espiritismo nos recomenda o bom senso e consciência daquilo que fazemos. Para algumas pessoas, até pode parecer que a disciplina é uma acompanhante rigorosa, uma acompanhante que tolhe as iniciativas das pessoas, que castra desejos e que dá ordens. Mas, na verdade, se a disciplina nas nossas vidas não fizer o papel de buril, de lixa, ou de tesoura, ou algo que modele e desbaste os contornos indesejáveis e as arestas desnecessárias na nossa vida, ela vai falhar na sua aplicação fundamental. Porque não vai fazer que o espírito brilhe. E deste modo encobre
a beleza fica encoberta pela capa da indiferença das leis divinas. Portanto, há que ser espontâneo. E também aprendermos que ninguém disciplina ninguém. Não tínhamos essa ilusão. Ninguém disciplina ninguém, seja em que aspecto for. E ninguém também se disciplina sozinho. A humanidade, ou nós temos isso inato em nós, ou então precisamos de ajuda. Porque a humanidade adquire a disciplina em comunhão com os outros, mediados e confrontados com a realidade. Se nós não tivermos termo de comparação com este ou com aquele, como é que nós vamos desenvolvê-la se não a tivermos inata em nós? Temos que ter comparação. Em todo o universo, falando de renovação, nos seus aspectos macro e micro, desde as galáxias aos nossos órgãos vitais, passando pela queda das flores e até do pequeno átomo, a disciplina também aí está. Como uma virtude divina que impõe as suas diretrizes e é usada para que a harmonia daquilo que nos rodeia, para que não sofra discrepâncias. O indisciplinado precisa de se ajudar. Para quê? Para beneficiar do roteiro que foi criado para ele. Porque, ou por outra, podemos abranger para nós. Podemos fazer isto. Porque este roteiro tem por objetivo nos proporcionar benefícios da paz, que é um fruto imediato do dever cumprido. Nós ficamos ou não ficamos em paz quando fazemos algo que nos sentimos bem e que temos o dever cumprido. Até dizemos assim, já estou tranquilo, já estou em paz. É assim que nós fazemos. Quem ama a si mesmo não despreza de facto a disciplina. E ninguém procura Deus pelos caminhos da indisciplina. Senão não chegamos lá. É como a tal fé que transporta montanhas, que a Ana Luísa falou há bocadinho. Quando Jesus mencionou a porta estreita, o negar a si mesmo, o tomar a sua cruz, isto são tudo palavras e termos que vocês estão habituados a ouvir, certo? Ele estaria a falar de quê? Não seria de renúncia, que é uma das velhas companheiras da disciplina? Para entrar pela porta estreita, é necessária uma dieta espiritual rigorosa. Para quê? Para forçar a obesidade inútil das nossas imperfeições e, ou por outra, para ajudar a renúncia das nossas das nossas imperfeições, a diluir-se pela ginástica do amor. Porque é preciso fazer ginástica. Para amar é preciso fazer ginástica. E para isso, o cardápio não traz como prato principal, mais uma vez, a disciplina? Pois é. Então, o convite é para que disciplinemos as nossas emoções para que elas não nos disciplinem. Nós é que somos donos de nós próprios. Somos nós que temos que fazer esta mudança em nós e não nos deixarmos levar pelas emoções para que elas tomem conta de nós.
E é importante lembrar que renovação é lei da vida. E tudo o que está à nossa volta, como eu disse lá atrás, se renova constantemente através do caminho trilhado sempre pela disciplina. Vocês vejam, a rocha transforma-se. O ar se renova constantemente. E nós estaremos aqui até que o nosso corpo físico faleça. E se pensarmos com cuidado também, vamos perceber que cada dia também novas células fazem parte do nosso corpo, portanto se renovam em nós. Com as mudanças do tempo, as estações, nós renovamos o quê? Os tecidos. Vamos para a rua, ainda agora estavam a dizer, hoje está bom, é para estar aqui. Portanto, tudo sem exceção se vai submetendo a essa lei da renovação, que é importante. Assim sendo, faz-se necessário que cooperemos para que a renovação de cada ser, de cada um de nós, aconteça na direção do bem. Sempre. E para que a sua base seja mais profunda, é fundamental a observação. Observarmos. Observar e olhar com atenção tudo o que está à nossa volta. Só que esse observar tem um pequeno pormenor. É que às vezes achamos que estamos a olhar para as coisas e na realidade não estamos. Muitas vezes até. Estamos a fazer o quê? Simplesmente a projetar as nossas concepções, as nossas ideias, os nossos velhos pensamentos e sentimentos sobre aquela situação. Nós não estamos a observar a situação na realidade. Porque já fizemos um pré-julgamento, digamos assim. A observação pressupõe nós olharmos sem julgamento e sem observação. E sem avaliação, perdão. Observar só. E daí, depois de observarmos, vamos tirar as nossas conclusões. Devemos observar como as coisas se processam na realidade. Porque se estivermos muito cheios das nossas ideias e das nossas concepções, é como se tivéssemos na mão uma chávena cheia a transbordar. Aliás, há uma velha lenda budista que diz que um jovem queria aprender a crescer espiritualmente e, como tal, resolveu procurar um sábio muito conhecido pela sua amplitude espiritual e pelo seu discernimento. E certo dia o rapaz, lá vai, dirigiu-se ao sábio e disse que estava ali porque queria crescer espiritualmente e para tal precisava dos conselhos dele, do mestre. O budista respondeu: mas você é ainda muito jovem. Que bom, mas vamos sentar ali para conversarmos e tomarmos um chá. Sentaram-se e o mestre perguntou-lhe: então, o que é que sabe? O que é que você já procurou e aprendeu que possa ensinar? E o jovem respondeu: eu já estudei muito, já li muitas coisas, e eu sei disto, e eu sei daquilo, e começou a falar das coisas que ele já tinha aprendido e daquilo que já tinha lido. Entretanto, o mestre trouxe as duas chávenas para beberem o chá, colocou uma na frente de cada um deles, e enquanto o rapaz continuava sempre a falar, o mestre, o que é que faz? Serviu, pôs na sua chave, serviu o rapaz
E foi servindo, servindo, servindo sempre, até o chá transbordar da chávena para o pires. E depois do pires, depois do pires estar cheio, ele transborda para o rapaz. E o rapaz só deu conta quando o calor do chá lhe tocou nas pernas e ele ficou muito chateado, derivado daquilo. Mas mesmo assim, com um ar zangado e assustado, virou-se para o mestre e perguntou: então não vi que estava a derramar o chá? E o mestre respondeu: eu vi. Quem não vi foi você, porque você é igual a essa chávena. Você está tão cheio que nada consegue entrar. Assim somos nós. Às vezes é preciso entendermos que o observar, para observar não podemos estar tão cheios. É nós não projetarmos as coisas que já sabemos, mas sim estarmos abertos para que a realidade nos possa mostrar algo de novo, algo que seja renovador para nós. É para isso que nós estamos cá, é para aprender, é para renovar, não é para ficar da mesma forma. Então, já quase em jeito de conclusão, eu gostaria apenas de vos ler um bocadinho de um capítulo do livro Convites da Vida, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles, onde ela nos alerta para a verdadeira e grande realidade de que ninguém engana realmente ninguém, seja em que situação for. E ela diz-nos também que, na atualidade, muitas pessoas acreditam que manter a disciplina em relação a si mesmas, ao próximo e à comunidade, é um esforço em vão, tendo em vista a vitória dos usurpadores, das fações poderosas, daquelas fações poderosas que nós vemos por aí, que se utilizam da força e da astúcia, dos donos dos monopólios, como da impiedade. Mas a verdade é que, apesar de pensarmos tudo isso, no entanto, o mentiroso a si mesmo se engana, diz ela. O tirano prejudica-se a si próprio. O avarento constrói o presídio dourado da sua loucura total. Os ingratos desconsideram a disciplina. Não é? Os frívolos, esses transferem-na no tempo e na oportunidade. Quando houver tempo, lá mais para a frente, não é? Lá haverá. Os atormentados teimam em evitá-lo. E os vândalos corrompem-na. E assim somos nós. Um bocadinho. Somos todos um bocadinho. Assim. Ora, sendo a disciplina realmente fomentadora do progresso, da base e da paz, Joana de Ângeles continua a dizer que ninguém pode prescindir das recomendações do bem e daquilo que podemos fazer em prol da nossa disciplina. E este conselho não é apenas de Joana de Ângeles, mas sim de outros espíritos, de outros irmãos da vida maior. E ela diz-nos o seguinte, que no caso das nossas disciplinas morais, é um conselho que ela nos dá,
se apresentem por enquanto como um peso enorme para nós, que sejamos perseverantes e insistamos nelas até que chegue um momento em que elas se transformarão realmente em prazer de plenitude, de harmonia pessoal, decorrente do júbilo de tudo o que temos produzido e conseguido. Lembremos de que, para o cavalo, a disciplina pode ser as rédeas, mas para o espírito imortal, ela tem que ser o amor e o conhecimento em toda a sua imensa gama de atuação.